Deus sem demora. O tema da nossa ministração hoje eu já dei a introdução, né? Tesouros em águas profundas. Na verdade, eu quero dar uma continuidade no nosso estudo da nossa célula. Eu quero dar uma continuidade nessa. Para mim, faltou muita coisa no estudo que eu quero acrescentar aqui. Eu quero levar você a entender a importância de nós mergulharmos em águas profundas, principalmente nessas 2 próximas semanas agora. É um convite, um chacoalhão mesmo, para que você venha mergulhar em Deus e alcançar tesouros que o Senhor escondeu para nós. E essas 2 semanas é uma introdução para o nosso cenáculo. Dos 10 dias que começam a partir de quinta-feira, mas é evidente, essa semana mesmo, hoje, né, eu estava conversando com uma pessoa, estava no café da manhã e ofereci para ele alguma coisa, para ele comer, ele só estava tomando água, ele falou, não, já comecei o meu cenáculo, não vou esperar para quinta-feira, já iniciei, só estou na água só, já não estou mais tomando nada no meu café, porque eu já comecei o meu cenáculo, não vou esperar para quinta-feira para começar ele, já vou começar já. Por quê? Porque tem pessoas que entenderam que nós precisamos mergulhar em águas profundas que Deus tem para nós. E Deus, como nós já dissemos, Ele tem tesouros preparados e Ele quer nos entregar durante essa semana. Posso ouvir um amém? Isso. Vamos lá então. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13. Mateus 13, verso de número 44. Mateus 13, verso de número 44. Por favor, os nossos visitantes podem ficar à vontade para ler aqui no telão. Os membros dessa igreja, seria muito bom se você abrisse a sua Bíblia, um obreiro aprovado, uma das formas de localizar ele é que ele maneja bem a palavra da verdade. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, está facinho aí. Deixa eu dar a leitura aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A Bíblia diz que tinha um homem, o Senhor Jesus, falando, na verdade é uma parábola, uma ilustração do valor do reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que estava passando, e esse homem, ele cava naquele terreno, e quando ele cava naquele terreno, ele acha um tesouro extraordinário. Ele volta a enterrar aquele tesouro, vai para a casa dele, vende tudo o que ele tem, vai lá e adquire aquele terreno para ele. Ele fala, assim é o reino dos céus, algo que vale você vender tudo para ter. Ele dá uma experiência para ele. Mas para você alcançar esse tesouro, ele teve que cavar nele. Ele teve que se aprofundar nele, senão ele não ia encontrar, porque o tesouro não estava à vista. O tesouro não estava na superfície. O tesouro estava num lugar profundo, que tinha que cavar para localizar esse tesouro. Agora nós acho que já é a 3ª ou 4ª vez esse ano que a gente ministra essa palavra, e nós vamos para ela de novo. Ezequiel, capítulo de número 47. Abra a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo de número 47. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47 fala sobre as águas que saíam do templo. É o tema que está na minha Bíblia. Capítulo 1, verso 2. O anjo, ele pega Ezequiel com as mãos e leva. Ezequiel, gente, ele conhecia o templo, tá? Ezequiel, ele era sacerdote, ele era profeta e era sacerdote. Então, Ezequiel conhecia muito bem o templo. E num sonho que ele teve, na verdade, Deus mostra para ele através de uma visão, um anjo pega ele e leva, e ele enxerga uma água saindo do trono. E ele vê essa água. E assim que ele vê essa água saindo do trono, ele já identifica ela com a presença de Deus. Ezequiel, ele entende. É a presença de Deus saindo debaixo daquele trono ali. E nós cantamos sobre isso. Tem diversas canções nossas falando que esse rio que sai do trono de Deus é a presença dele. Então, Ezequiel e a gente, lendo isso, já sabe que é identificar isso. No verso 3 e 4, esse anjo pega ele e leva até
essa água que sai do trono se torna um grande rio. Esse anjo pega ele e anda 1000 côvados. O que é o côvado? Essa medida, daqui, ó, do cotovelo até aqui na ponta. Esse daqui é côvado, é a medida disso, que dá cerca de 47 centímetros. Por isso que eles arredondaram, e se você olhar na sua Bíblia, vai dar 500 metros. Ele anda 500 metros nesse rio, o anjo pega na mão dele, Ezequiel caminha e anda 500 metros e dá no tornozelo dele. O anjo não para por aí, ele continua andando junto com ele. E ele anda mais 500 metros e chega e a água dá no joelho. Depois leva ele mais 500 metros e a água bate na cintura dele. Depois ele anda mais 500 metros e a Bíblia diz que é um rio, e eu quero ler esse texto com você aqui, está no verso de número 5, diz assim: mediu mais 500, mas agora era um rio, que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda. Repete comigo, tão profunda. Diz comigo, tão profunda. E aí ele continua, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E aí para nós fica evidente que ele mostra para ele que existem áreas da nossa vida que Deus quer nos levar para a profundidade. E tem tesouros que nós não vamos achar na superfície. E eu quero te dizer isso. Se você tiver com a água no seu tornozelo, você não vai alcançar os tesouros que Deus tem para você. Se tiver com a água batendo no seu joelho, você não vai alcançar os tesouros que Deus tem para você. Se a água tiver, a água de Deus estiver na sua cintura, você não vai alcançar os tesouros que Deus tem para você. Se a água estiver batendo aqui, ou até mesmo aqui, tem alguns tesouros que você vai alcançar. Mas quanto mais você vai se aprofundando, mais tesouros Deus vai revelando e vai te entregando, amém? Mais tesouro do reino. Tem mais tesouro do reino, é uma profundidade que não se acaba, não é? Ah, chegou aqui, tá bom. Não, ele tem sempre mais para nós, sempre mais para nós. O anjo nunca para de caminhar, ele continua caminhando, falando, você quer ir mais profundo? Eu tenho mais para você, eu tenho mais para você, eu tenho mais tesouro para a tua vida. Mas esses tesouros é para quem? Somente para aqueles que decidiram mergulhar em águas profundas. Os superficiais nunca vão encontrar esses tesouros. Aqueles que vivem na superficialidade, aqueles que buscam ao Senhor apenas nos cultos de domingo, eu lamento te dizer, você nunca vai encontrar os tesouros que Deus tem para você. Porque os tesouros de Deus é para aqueles que querem muito mais dele, querem mergulhar verdadeiramente nele. Eu gosto do que Salomão escreve em Provérbios 25:2. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Deus se gloria em esconder alguns tesouros, mas ele diz que a honra dos reis é tentar descobrir elas. Aí os reis, aqueles que têm o desejo, eles têm prazer em cavar, em se aprofundar, para encontrar aquilo que Deus quer entregar para ele. Ele vive para isso. Ele chama de reis quem? Nós, aqueles que estão dispostos a nadar em águas profundas, a ir profundo nele, chegar lá e pegar esses tesouros que Deus tem para a nossa vida. Deus tem tesouro para nós, amém? Amém? Deus tem algo maravilhoso para a gente. De acordo com alguns pesquisadores, nem 1% das pedras preciosas foram localizadas ainda. O homem já tirou tanta coisa. De vez em quando eu vou para a Central, lá em Belo Horizonte, eu passo com um avião em Minas, e você vê crateras das Minas Gerais, crateras sendo abertas, porque o homem está lá tirando minério, tirando não sei o quê, você vê um monte de buraco no estado de Minas Gerais. E os pesquisadores dizem, por mais que tiraram, não alcançaram ainda nem 1% das pedras preciosas que tem para tirar, porque Deus ainda, existem coisas preciosas para aqueles que se aprofundam. O iceberg que nós estamos vendo ali, só 10% está para cima. 90% ainda tem que ser cavado. E Deus tem tudo isso para as nossas vidas ainda. Deus tem mais para nós. O oceano, só 5% foi explorado. Tem 95% do oceano que não foi explorado ainda. Em Deus, nós ainda temos muito para explorar, para recebermos tudo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Existem tesouros que Deus quer entregar para aqueles que estão dispostos a mergulhar em águas profundas nele. Se você é um desses, dá um glória a Deus, a Jesus aí, para assim, eu quero esse tesouro, eu quero mergulhar em Deus. Primeira coisa que eu quero falar rapidamente com vocês aqui,
é que esse mergulho é um mergulho progressivo. Se você viu aí, é um mergulho que está indo do tornozelo, depois para o joelho, para a cintura. Essas águas profundas, ela tem que ser de forma progressiva. E jamais ela é de forma regressiva. É um absurdo alguém um dia que mergulhou, tem até o louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue mais sair dele. Aquele que já mergulhou nas águas profundas, ele não vai conseguir sair de lá, porque ele se apaixona pelas águas profundas. Então, é uma caminhada diante do Senhor, essa caminhada ela é progressiva. E eu fico vendo isso e me apaixono por isso. Porque eu sou apaixonado em ver pessoas quando elas se entregam a vida para Jesus. Isso me encanta muito, ver as pessoas se convertendo. A história da conversão das pessoas é extraordinária. Mas muito além da história de conversão dessas pessoas, é ver a mudança que Jesus faz em cada um deles. Vendo o dia a dia da vida deles. Olhando para aquela pessoa como ele era. E daqui a algum tempo você olha e fala, caramba, chegou desse jeito na igreja, olha como está hoje. É muito mais extraordinário do que o momento que ele entregou a vida para Jesus. Você olha para aquele camarada, ele vem aqui na frente, se derrama. Aí, de repente, você está numa mesa do Bem-vindo à Casa, como a gente estava, e começa a conhecer a história dele. Daqui a algum tempo, você começa a ver aquela pessoa e fala, uau, a conversão dele foi extraordinária. Mas o que Deus está fazendo na vida dele é fantástico. É mais ou menos igual Pedro, né? Você chega lá em Pedro, um cara estúpido, um cara que não sabia conversar, entrão, falava alto, se intrometia em tudo quanto é lugar. Pedro estava lá, vivendo a vida dele, nega Jesus. Jesus chama ele de endemoniado, Jesus chama Pedro de endemoniado. Jesus fala para ele, se afaste de mim, Satanás. Jesus fala para ele, nem convertido você é. O cara já tinha andado sobre as águas. Jesus fala para ele, você nem convertido você é. Quando você se converter, você vai lá e fala de mim para os seus irmãos, porque nem convertido você é. Aí, de repente, você olha, aquele homem que negou Jesus, talvez ele amaldiçoou, porque a Bíblia não fala claramente, mas dá a entender. Talvez ele até xingou o Senhor. Aquele homem, algum tempo depois, disposto a morrer, ali de cabeça para baixo por causa de Cristo. Olha como a conversão de Pedro foi fantástica, mas a transformação da vida dele foi mais extraordinária ainda. Sabe, gente? E quando eu olho para alguns de vocês aqui, eu vejo isso. Eu vejo a vida de vocês, eu falo, uau, ele não parou somente quando ele veio, chegou na igreja, se converteu e parou. Poucos eu me entristeço, porque chega na igreja, se converte e para. Mas outros não. Você vê aí, fluindo, você vê. Eu lembro, nós tínhamos a casa de recuperação, eu abri a casa de recuperação dia 29 de março de 2003, foi quando eu abri a casa de recuperação. Acho que foi 2, 3 meses depois. Chega um rapaz lá, a esposa dele, e um toquinho no braço. E chega aquele rapaz lá, ele era menor do que o filho que estava no braço. Eu falo para ele, não tem nem 1,50 de altura, ele briga comigo. Toda vez que eu falo que ele não tem nem 1,50. Tenho sim, tenho não sei quanto. Ele briga por causa de 2 centímetros, você acredita? Ele fica brigando comigo por causa dos 2 centímetros. Fala, 10 centímetros, ele fica brigando comigo. Uns 56,5. Fica discutindo comigo por causa dos 2 centímetros a mais aí. E esse camarada chegou lá, gente, vocês não têm ideia do jeito que esse camarada chegou. Eu lembro que o irmão Wilson, né, que o senhor recolheu, o irmão Wilson virava para mim e falava, Marcos, será que tem jeito? Eu, por Jesus tem, por mim eu não sei não. Mas por Jesus eu acredito que tem. E eu vejo a transformação desse menino, não somente dele. Eu vejo a transformação do Fabiano. Fabiano hoje é um pastor da casa de recuperação. Fabiano pastoreia a casa de recuperação. Eu vejo a transformação da esposa dele, quando a Ana chegou lá. E a Ana hoje é uma das coordenadoras do nosso Kids ali. Eu vejo aquele toquinho que estava no braço deles, hoje liderando a parte das transmissões, tudo aí na igreja. Então, quando eu olho para aquela pessoa, quando chegou, eu me encanto tanto quando ele se converteu. Mas eu vejo a transformação na vida deles, quando eles vão crescendo em Cristo. E quem eles se porque resolveram não ficar só no raso. Não resolveu só, me converti, sentei numa cadeira e pronto. Não, pessoas que resolveram mergulhar em Cristo. Pessoas que resolveram, não, eu quero mergulhar em tudo que Deus tem para a minha vida. Sabe, gente? A Marcela que mete o pau no Marcelo. Tem que meter o pau mesmo. A Marcela, ela é a esposa, ela pode meter o pau nele. Mas eu lembro, vou aproveitar, já que a Marcela deu a deixa, né, vai. Amém. A Marcela é esposa e eu sou pastor, então nós dois pode.
Mas eu lembro quantas vezes a Marcela mudou na rua da minha casa. A Marcela mudou, os dois quando casaram foram lá. Quantas madrugadas a Marcela vinha com o olho cheio de lágrima, na madrugada o Marcelo não tinha chegado em casa ainda. Não foi uma, não foi duas vezes. Marcelo não chegou ainda. A Marcela lá com o olho cheio de lágrimas. Porque o fila de uma mãe, para não falar outro nome em cima do púlpito, que é pecado, não tinha vindo ainda. E aí você vê um camarada aceitando Jesus, tendo a vida transformada, e aí eles começam a crescer, o casal, e hoje estão aqui diante do Senhor. Pessoas que não se conformaram em pôr o pé, tá bom, amanhã meu pé. Pessoas que não se conformaram em apenas ter água no tornozelo, mas pessoas que resolveram mergulhar no Senhor. E o projeto de Deus não é para 1, 2, 3 apenas. Chegar aqui na igreja. Eu posso contar a história daqui de centenas de vocês, que é muito semelhante à história de cada um deles. Pessoas que não aceitaram ficar apenas no raso, mas pessoas que decidiram mergulhar no Senhor e viver tudo que Deus tem para a vida deles. E Deus tem para você águas profundas. Deus quer que você mergulhe nele. Deus não quer que você vive no raso. Ele tem muito mais para a sua vida, amém? Ele tem muito mais para nós, queridos, muito mais o Senhor tem. Outra parte que eu quero falar para vocês aqui, que o raso é para crianças. E é isso mesmo. O raso Deus não fez para adulto. O raso Deus fez para criança. Antes de nós nos convertermos, nós tínhamos uma chácara muito top. E essa chácara, nós queríamos fazer a casa de recuperação lá depois que nos convertemos, mas a prefeitura de Valinhos não deixou. E tinha algumas coisas que eu gostava bastante naquela chácara. Tinha um baita de um campão de futebol, tinha uma quadra, tinha um salão de jogos. Uma boa parte de quem está aqui já chegou a ir lá nessa chácara. E tinha uma piscinona muito linda. E o que eu mais gostava daquela piscina é que a profundidade dela no final era 2 metros. Então eu adorava ela por causa da profundidade dela. E quando nós vendemos essa chácara, eu falei, ó, campo de futebol tudo bem, mas pelo menos uma piscina em casa eu preciso ter, porque eu gosto de água. Aí eu lembro que o cara, quando foi fazer a piscina, ela falou, é 1,20. Eu falei, que piscina de 1,20? É padrão 1,20. Eu falei, que padrão 1,20? Eu quero saber de padrão. Piscina dos outros pode ser 1,20. Aqui não vai ser 1,20 de jeito nenhum. Aí a Cristina falou, e as netas, como é que vai fazer? Eu falei, tá bom, vamos fazer uma prainha. Prainha 30, 40 centímetros, porque é para criança. O raso é para criança, mas até elas não querem. A Beca está com 4 anos. Ela coloca o coletinho dela e já pula, porque ela não quer ficar no raso. Porque Deus não fez o raso para adultos. Deus fez o raso para crianças. E Deus não nos chamou para ser crianças. Deus nos chamou para ser adultos no reino. Deus não quer que alguém chegue na igreja. Chegou a beber, põe na boquinha. Tem 50 anos na igreja, coloca na boquinha ainda, vai lá o mamazinho dele. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para crescer em Cristo e avançar em Cristo e mergulhar nele, romper nele. Esse é o desejo do Senhor para nós. O escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 5,12. De fato, embora a esta altura já devesse ser mestres, o escritor de Hebreus, não sabemos se é Apolo ou Paulo, nós não sabemos quem que é. Ele diz assim, sabe o tempo que você está sentado na cadeira dessa igreja, já era para você ser mestre. O tempo que você está aqui dentro, eu esperava que você fosse mestre. Era isso que eu esperava do tempo que você está aqui. É isso que Paulo diz. E ele diz assim, mas, porém, vocês precisam de alguém ainda que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Já era para vocês ser mestre do tempo que vocês estão aqui, mas vocês ainda precisam de pessoas que ficam ensinando coisas que era para os bebês aprenderem, para as criancinhas aprenderem. E vocês ainda têm que ser ensinados coisas que crianças, o pré-primário, era o pré-primário para estar aprendendo. E vocês já eram para estar ali na faculdade. E hoje tem obrigado a ensinar coisas do pré-primário para vocês. É isso que ele fala para essa igreja aqui. Ele diz, vocês estão precisando de leite. Eu ainda tenho que dar leite para vocês. E o correto era vocês já estarem comendo alimentos sólidos em Cristo Jesus. O projeto de Deus para a gente nunca foi ter ali uma criancinha para o resto da vida, mas pessoas que avançassem nele.
A vida com Deus é um eterno mergulho à profundidade, amém? Deus quer que você mergulhe na profundidade. A igreja de Corintos, Paulo diz assim, em 1 Coríntios 3:1, irmãos, não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Verso 2, eu dei leite para vocês, mas certo é eu ter dado alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. E quer saber, na verdade? Nem hoje vocês estão em condição, é o que ele diz para ele. Por quê? Era uma igreja, gente, se vocês entrassem lá, todos os dons tinha nele, era um Pentecostes direto, mas tinha divisão dentro da igreja, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, tinha uma divisão entre inveja entre eles. Paulo olha e fala, gente, olha o que vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo a fase do pré-primário ainda espiritual. Já era para vocês estarem comendo alimento sólido, era para vocês estarem vivendo. E olha o que eu sou obrigado a dar para vocês aqui. O Senhor está nos preparando, está preparando essa igreja para nós rompermos além. O Senhor está nos preparando. Deus não está dando uma cadeira legal para a gente sentar aqui e ficar confortável. Não é para isso. Deus está nos preparando para romper para fora dessas paredes aqui. Eu tenho sonhado com muitos de vocês aqui no Nordeste. Eu tenho sonhado com muitos de vocês fora do país. Eu tenho sonhado com muitos de vocês fora de Hortolândia. Eu tenho sonhado com muitos de vocês fazendo a obra do Senhor em outros lugares. Eu fecho meus olhos e enxergo muitos de vocês em outros lugares. Deus levando vocês a águas profundas extraordinárias. Nós não estamos deixando uma igreja confortável para a gente ficar confortável aqui dentro. Porque Deus não quer. Deus sempre ele vai querer nos mover. O anjo continua levando, o anjo continua falando, vem cá, que eu tenho mais para você, eu tenho mais para você. Fala para quem está do teu lado, Deus tem mais para você. Terceira coisa que eu quero aprender junto com você aqui, é que Deus não nos deixa ficar parado. Ele não nos deixa ficar parado. Sempre nós vamos estar em movimento. O anjo continua medindo mais 500 metros. Ah, deu 500, tem mais 500, tem mais 500, tem mais 500. Essa estrutura que nós estamos criando aqui é para nos levar a mais longe no que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Nós estamos aqui nos preparando para conquistar o resto daquele iceberg que está ali, está vendo? Nós não vamos ficar só naquela pontinha, não. Nós vamos conquistar tudo que Deus tem para nós. Tudo que Ele pagou o preço naquela cruz, nós vamos conquistar em nome de Jesus. Paulo não ficava parado, gente. Primeira viagem missionária, Paulo, não, abri não sei quantas igrejas. E agora? Vou para a segunda viagem missionária. Vou abrir muito mais. Paulo voltou, e agora, Paulo? Vamos ficar de boa aí? Pegar um... Não. Estou indo para a terceira viagem missionária. Quando que nós vai parar, Paulo? Quando o meu caixão fechar as portas. Até o meu caixão fechar as portas, nós não vamos parar. Eu não paro. Eu não paro de forma alguma. O meu versículo preferido na Bíblia é Eubulo Prudente, Line e Cláudia, quando Paulo diz, mandam saudações para vocês em 2 Timóteo. Paulo morrendo, a tampa do caixão sendo fechada. Ele, estou sendo entregue como óleo de libação. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Timóteo, eu sei que eu vou morrer. Eubulo Prudente, Line e Cláudia, manda saudação para vocês. Gente, o cara sabendo que ele ia morrer, prestes da morte, ainda tinha uma célula com Eubulo Prudente, Line e Cláudia. Com os três, o camarada tinha uma célula. O cara ia morrer. O que estava fazendo com célula aberta ainda? Ele sabia que ele estava ali. E esse é o meu sonho. O meu sonho mesmo é morrer em Hortolândia. Mas o meu último respiro, se Deus permitir, morre a minha célula, ela é na quarta. Me leva na quinta. Porque a última coisa que eu quero fazer na vida é liderar uma célula. Eu quero liderar uma célula. Eu preciso estar liderando uma célula até o meu último fôlego de vida ser tirado. Porque eu quero continuar me aprofundando no Senhor. Eu quero continuar fazendo o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu não aceito menos do que isso. A Bíblia diz que tem pessoas que dão fruto 30, 60 e 100 por um. E eu falo para Deus, se for para dar fruto a 30, 60, leva a minha vida. Que eu não aceito menos do que o Senhor tem para mim. Eu preciso dar fruto 100 por um. Porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele quer que a gente mergulhe em águas profundas. Fala para quem está do teu lado. Deus quer que você mergulhe em águas profundas. Quarta coisa que eu vejo aqui é que as conquistas são após a profundidade. Não existe conquista em Deus sem antes passar por profundidade. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Porque talvez você está se matando aí, não está conquistando nada. Porque você precisa se aprofundar. Eu quero a terra prometida. Tá bom. Primeiro passa pelo rio, pelo Mar Vermelho, pela profundidade do Mar Vermelho para chegar lá.
E depois, passa pela profundidade do Jordão para chegar lá. Você quer conquista? Passa pelo profundo primeiro. Ah, não é mais fácil pisar sobre as águas? Não, eu quero que você passe pelo profundo primeiro. Nós não vamos conquistar a terra prometida. Nós vamos conquistar o que o Senhor tem para a gente, se não passarmos pela profundidade. Deus tem tesouros e quer nos entregar, mas esses tesouros não estão aqui em cima. Esses tesouros estão aqui embaixo. É aqui que eles estão, esperando aqueles que querem mergulhar em águas profundas. E se você quiser mergulhar em águas profundas, se prepare para conquistar a terra prometida e tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Mas antes, vai ter que passar pela profundidade do Mar Vermelho, vai ter que passar pela profundidade do Jordão. Por 2 vezes antes deles chegarem na terra prometida, ele abre e fala assim, passa pela profundidade primeiro. Aí você vai poder colher todos os tesouros que eu tenho para você. E Deus tem tesouros para nós em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante que eu quero ver com vocês aqui é que existem altares na profundidade. E existem altares na profundidade, e alguns desses altares na profundidade são altar visível, e esse altar visível é o altar que a gente enxerga. Josué, capítulo número 4, a travessia do Jordão, diz assim, Josué 4, do verso 4 ao 5, eu vou resumir aqui para você, Josué convoca 12 homens, e esses 12 homens, ele fala, vocês vão na frente. Chegando no rio, o rio vai secar, o Senhor vai parar as águas. Você vai pegar essas 12 pedras que estão lá e você vai fazer um altar. Verso de número 6 diz assim, elas servirão de sinal para vocês no futuro. Quando os seus filhos lhe perguntarem, que significam essas pedras? Diz comigo, o que significam essas pedras? Aí ele fala para ele, vai atravessar o mar, vai passar em águas profundas. Pega 12 homens, um de cada tribo, as 12 tribos de Israel. Passou na profundidade, cada um deles pega uma pedra. Leva essa pedra para fora do rio. Chegando fora do rio, você vai fazer um altar com essas pedras. Para que servem essas pedras? Para mostrar para a próxima geração o que eu fiz através deles. Isso para mim é fantástico, eu queria que você aprendesse comigo hoje. O altar da profundidade, ele toca gerações, porque é um altar visível. E esse altar, jamais os superficiais vão alcançar ele. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu estou para te falar. Você está levantando um altar que tem pessoas enxergando ele. E se você não está levantando esse altar, tem pessoas que precisam ver esse altar, porque ele é superficial. Esse altar foi tirado da profundidade e levado para as próximas gerações ver. Que altar você está levantando para o seu filho ver? Qual altar que você está levantando para os seus netos verem? Eles estão vendo o altar que você está levantando. Nós passamos uma situação muito complicada com o nosso filho mais novo. Muito. Não foi pouco complicado na adolescência dele. Muito complicado. Eu lembro que o meu filho, eu tive que afastar ele do altar. Cheguei para o meu filho e falei, vem cá. Você não toca mais. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu te amo. Eu não quero que você fique recebendo maldição em cima do púlpito, vivendo a vida que você está vivendo. Porque eu descobri, vieram me falar algumas coisas que ele estava aprontando, e eu falei para ele, não quero que você receba maldição aqui em cima, porque eu te amo e eu estou te afastando do púlpito. Segundo, porque a igreja não merece esse tipo de louvor. A igreja não merece receber isso. E eu lembro que, só que eu estou te disciplinando. Eu quero você do meu lado. E não teve um culto que eu não abraçava ele do meu lado e beijava ele, para ele saber que, mesmo sendo disciplinado, eu o amava. Mas não teve um dia na nossa vida que o meu filho pode falar, eu vi o meu pai não ir para o culto. Não tem um domingo que o meu filho pode chegar para mim e falar, eu não vi o meu pai se ficar em casa para assistir jogo. Eu não vi o meu pai num domingo deixar os meus familiares chegar em casa. Não, vamos todo mundo para o culto. Vocês querem ir, vem junto. Meu filho nunca pode falar na vida dele. E hoje é um homem extraordinário. Sexta-feira passada ele mudou para Portugal, estava na rede de homens. 12 homens, ele mais 11 homens na rede de homens, lá numa igreja, lá em Portugal, que eles estão frequentando lá. Mas porque esse menino viu o altar que nós levantávamos. Agora, qual é o altar que você tem levantado? As pessoas estão vendo, seus filhos veem o altar que você está levantando? Qual é o altar que os seus filhos estão olhando para você? Qual é o altar que o seu neto está olhando para você? Que tipo de altar? É um altar visível, que as pessoas estão vendo. Os meus irmãos nunca vão poder... Eu lembro que a primeira
nós nos convertemos, eu aceitei Jesus, fui batizado em novembro, nós tínhamos uma festa lá do Natal, gente, sem brincadeira. Sabe aquelas caixas de cerveja? Tinha umas 15 caixas daquela ali que a gente comprava para passar 2 dias. Era essas festas que a gente fazia naquela chácara lá. Foi um dos motivos de vender, que eu lembrava dessas coisas. Vamos vender esse trem aí, depois da minha conversão. Era assim. E eu lembro que um dia, eu cheguei para eles e liguei. A Cristina veio para a igreja, a gente veio naquele ano mesmo. Falei, esse ano nós vamos honrar o aniversariante. Que jeito, a Cristina falou? Não entra uma bebida alcoólica aqui no Natal. E eu liguei para todo mundo, falei, se vocês quiserem vir, nós vamos receber vocês com amor, com carinho, mas quem vai ser honrado esse ano vai ser o aniversariante. Aqui não entra uma bebida alcoólica mais, não entra aqui dentro. Porque nós queremos honrar o aniversariante. Gente, passava com a gente ali, umas 100 e poucas pessoas passavam. Aquele Natal passou eu, a Cristina, meus 2 filhos e a minha sogra. Não passou um. O pastor André, hoje é pastor, ele me ligou, vocês não têm ideia o quanto ele me xingou. Mas me xingava de tudo quanto é nome. Você está pensando o quê? Você agora resolve ser esses crentinhos, nós temos que ir junto com você nisso daí também, não sei o quê. O pai da Marcela, o meu cunhado, que hoje é pastor da Nazareno, queria me matar. Você está achando o quê? Agora, e se eu não dou esse testemunho? E se eu não levanto esse altar e mostro para eles? Esse é o altar visível da minha vida. Esse é o altar que eu estou mostrando. E qual é o altar que você tem levantado? Qual é o altar que você tem mostrado para a sua família? Qual é o altar que você tem mostrado para os seus filhos? O William, por mais arrebentado que estava, o William chegava para ele e falou, filho, você conhece a minha vida. Quantas vezes você chegou na madrugada, eu estava de joelho. Quantas vezes você viu eu faltar de um culto? Me fala uma vez, filho. Me fala uma vez que você viu eu faltar de um culto. Porque eu tinha um altar visível para ser colocado diante do Senhor. Um altar visível que as pessoas precisam ver. Mas mais importante do que esse altar visível é o altar oculto. Porque eu queria ler com você aqui Josué 4:8. Apanharam 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Olha que fantástico, verso 9. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até hoje. Então não foi só um altar visível para gerações. Tem um altar que você vai fazer no meio do Jordão. Mas ninguém vai enxergar esse altar, porque as águas vão voltar de novo e vão ser cobertas, não tem problema. Esse altar não é para os outros ver. É para você se lembrar que você tem que viver aprofundado no Senhor. Não é para os outros esse altar é para você. É seu esse altar, Josué. Não é para os seus filhos, é seu esse altar. Aí é conosco. Esse altar é mais importante do que o dos meus filhos, porque é quem eu sou de verdade. Esse altar não é para o William ver, não é para o Denilson ver, não é para o André ver. Esse altar é o meu altar ao Senhor. Esse altar para o Senhor é o mais importante. Porque esse altar é o que Jesus levantava constantemente. Jesus levantava os dois. Ele dava exemplo para os discípulos, mas toda a madrugada ele estava levantando e procurando lugar para ele falar com Deus. Lê a Bíblia, está lá, Jesus na madrugada procurando a Deus. Jesus no monte procurando um lugar para ele ficar sós com Deus. Esse lugar, esse altar na profundidade, é altar que Deus olha para nós. É aquele altar que ele diz, entra no seu quarto, fecha a porta e fica sozinho comigo ali dentro. É esse altar que ele tem para cada um de nós. Esse altar é muito mais importante do que qualquer altar, porque é altar feito na profundidade. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Como que está esse seu altar diante de Deus? Quem aqui quer alcançar tesouros que Deus tem em lugar profundo? Dá um glória a Deus aí. Só vamos conseguir se esse altar na profundidade estiver em dia, em nome de Jesus. Amém? E para a gente encerrar aqui, sempre tem um lugar mais profundo. Sempre, gente, tem um lugar mais profundo. Sempre. Já sou pastor, sou apóstolo, sou querubim ungido, sei lá quem. Ainda tem um lugar mais profundo em Deus para a gente. Sempre. Sempre tem um lugar mais profundo. Deus tem um lugar mais profundo para as nossas vidas. Ele quer nos levar para esse lugar mais profundo. Estou mergulhado, Deus tem um lugar mais profundo. Você já reparou? Ezequiel, capítulo de número 40 e... Qual que é o próximo capítulo?
Dá uma lida na sua Bíblia e vê qual é o próximo capítulo. No final, já finalizando o livro de Ezequiel ali. Ele está finalizando o livro de Ezequiel. E quando ele finaliza o livro de Ezequiel, ele fala: Ezequiel, você acha que ele está vivendo tudo na sua vida? Ezequiel falou: já. Você não entendeu nada, Ezequiel. Eu sou sacerdote. Eu sou profeta. Ele falou: não, Ezequiel, você tem lugar profundo que eu posso te levar ainda. Não é porque você é sacerdote, não é porque você é profeta, não é porque eu já te mostrei querubins andando, um de um lado, outro do outro. Não, 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 não. Ainda tem lugar profundo para você ainda. Sabe, gente, sempre tem um lugar mais profundo para as nossas vidas. Sempre tem um lugar mais profundo para nós. Isaías, ele diz que, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías já era profeta. Não foi naquela hora que ele falou: eu estou aqui para ser profeta. Ele já era profeta. Só que ele viu um resplendor tão grande, algo tão extraordinário do trono de Deus. As orlas do seu manto enchiam toda a terra. E os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele falou: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mergulhar. Eu não quero ser só profeta. Eu quero mais, eu quero mergulhar. Sempre tem mais para as nossas vidas. Sempre. Não importa quantos anos. A Sem Fé, que está sentada aqui na frente, eu virei para a Sem Fé e falei para ela: nós vamos viver os melhores anos da nossa vida. Nós está velho. Foi velho? Nós vamos voar, filha. Nós vamos voar. Você vai ver aquele iceberg se nós vamos. Nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida. Nós está velho. Foi que velho? Nós não está velho, não. Nós vamos fazer o melhor para Deus ainda. Nós nem começamos o nosso ministério. Nós nem começamos o nosso casamento direito. Nós vamos viver o melhor que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos viver o melhor. Que velho, nós vamos viver o melhor. Nós vamos viver o melhor que Deus tem para nós, gente. Nós vamos nos aprofundar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele tem o melhor para nós. Só Caleb pode conquistar depois de 80 anos? Nós também pode. Só Moisés pode pegar depois de 80 anos? Nós também pode. Se aqueles homens... mas era no passado, não tinha nada disso, não. A Bíblia já estava escrito que depois de 70 é só enfado e sofrimento. Para eles, para nós não. Nós vamos arrebentar em Cristo e vamos para cima em nome de Jesus, amém? Deus tem muita coisa para a gente, meu povo. Vou aproveitar que vocês estão alegres, sobe o ministério de louvor, para a gente acabar legal. Eu tenho que dar uma pauladinha antes da gente acabar aqui. Águas profundas levam à transformação. Sabe, gente? Quer saber mesmo se você mergulhou em águas profundas? Vê se teve transformação. Se não teve transformação é porque não teve água profunda. Estou em água profunda. Mostra a transformação. Ezequiel sai, e assim que ele sai, verso de número 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Não tinha nada, não tinha vida. Ele voltou, estava tudo transformado. Eu estou mergulhando em águas profundas. Mostra a sua transformação. Mostra como é que você está vivendo. Estou em águas profundas e continuo xingando a minha esposa. Lamento te dizer, não está em águas profundas, não. Estou em águas profundas, mas estou devendo para todo mundo. Passando os outros para trás, o 7-1. Estou comprando e não pagando. Está vivendo em água profunda, não. Não mudou a vida. Águas profundas, a gente entra nela e sai transformado. É impossível viver a mesma vida mergulhando em águas profundas. Eu gosto da história de Obed-Edom. Obed-Edom, ele coloca a arca dentro da casa dele. Você já parou para pensar nessa cena? Para pensar na cena. Está lá a arca indo, o boi tropeça, Uzá segura a arca lá do jeito errado, Uzá morre. Aí, de repente, alguém vai e bate na casa de Obed-Edom. Se coloca no lugar de Obed-Edom. Viu? Nós temos a presença de Deus para colocar aí dentro da sua casa. Você aceita? Lógico que eu aceito, que coisa fantástica, extraordinária. Só que tem um problema, Obed-Edom. Qual foi? Acabou de matar um lá na esquina. Tá bom, então, põe ela aí. Você já imaginou a primeira briga de Obed-Edom com a esposa dele? Para pensar. Mulher! Aí ele falou: a arca está aí. Nós não pode. A arca está aí. Eu fico a mulher falando: Obed-Edom, lembra da arca aí. Eu fico imaginando aquela mulher toda estressada dentro da casa dela. O marido deixa as coisas jogar e fala: hoje eu cato ele.
Deixa ele comigo. A hora que ela vai, Obed-Edom na cutucada. A arca está aí. Já imaginou, gente, se a gente tivesse essa certeza que a arca estava na nossa casa, como seriam as nossas vidas? Eu quero ver um jovem pegar no... Que mulherão, a arca está aí. Quero ver. Camarada na hora do namoro. A arca está aí. É impossível nós mergulharmos em águas profundas e continuando vivendo na safadeza. Não dá, gente. Só vive na safadeza quem não mergulhou em água profunda. Se mergulhar em águas profundas, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Aí nós podemos tranquilamente mergulhar e colher todos os tesouros que Deus tem para nós. Amém? Vamos colocar de pé então, para a gente. Deixa eu contar algo para vocês aqui, a gente encerra. Eu ouvi numa revisão de algum tempo atrás, o pastor Cezinha falando contando, e eu fui procurar na internet. Aí Deus me trouxe na lembrança, e eu fui procurar para saber se era verídico. E muitas pessoas falam que é verídico. O nome do livro, deixa eu ver se... Não marquei o nome do livro, acho que é Caçador de Diamantes, não lembro o nome do livro agora. Eu ia marcar, acabei esquecendo. E diz que é um caso verídico de um homem chamado Ali Hafed. E fala que Ali Hafed, ele tinha um campo no Irã. E esse campo que ele tinha no Irã, e ele sempre teve o sonho de ser rico. Sempre teve o sonho de ser próspero. E alguém passou pela casa de Ali Hafed e falou para ele, em tal lugar tem diamante. E ele queria muito ser próspero. Ele deixou a família dele, vendeu o campo, deixou a família dele aos cuidados dos vizinhos e foi tentar conquistar algo extraordinário, chegar lá para a família depois de um tempo. E ele foi até nesse lugar onde falaram que tinha diamantes. E esse homem chega num lugar onde tinha diamantes, e ele vai e não consegue encontrar nada. E ele trabalha, depois passado muitos anos, ele manda uma carta para a família dele e fala, eu estou cansado de decepcionar vocês. Eu não consegui o diamante. E ele acaba se matando. Ele tira a própria vida dele. Ele se joga, parece que na Espanha, não lembro no lugar do livro, que ele se joga no penhasco, no mar, e resolve tirar a vida dele porque ele não alcançou. Certo dia, um sacerdote passando naquela região foi visitar, o texto fala que é um pastor, passando naquela região, foi visitar aquele homem que comprou as terras de Eli Hafed. E assim que ele comprou, ele viu que tinha na casa do homem, porque o homem começou a ver na terra dele, ele começou a cuidar do arado, cuidar para plantar, ele viu umas pedras ali. E ele pegou essas pedras e começou a colocar na casa dele. E esse homem passa lá e fala para ele, que pedra é essa? Ele falou, tem um monte aqui no meu terreno, tem diversas pedras aqui. E esse homem fala, você pode me dar uma, que eu quero fazer um negócio com ela? E o homem pegou e fez. Esse pastor leva ela, que é o autor do livro, ele leva essa pedra para fazer um teste com ela. E ele faz um teste com essa pedra. E são os diamantes mais caros que tem. E hoje esse lugar é chamado de Mina de Golgonta, na onde tem os principais diamantes. Estavam bem na terra de Ali Hafed, estavam debaixo dos pés dele. Mas ele resolveu sair cavando em qualquer lugar e não na onde Deus plantou ele. Sabe, gente, eu garanto para você, e eu garanto, eu dou minha palavra para você, se você se aprofundar em Cristo, se você se aprofundar no Senhor, na onde você está, mergulhar em Deus, tem pedras preciosas, extraordinárias do reino para você. Tem coisas extraordinárias do reino que você jamais imaginou na tua vida. Você nunca sonhou em viver na tua vida. Deus vai dar para você. Mas tem que cavar. Tem que mergulhar. Tem que se aprofundar nele. Os rasos jamais vão alcançar as preciosidades do reino. Mas se você estiver preparado para mergulhar, e a gente não precisa esperar isso para quinta-feira. A gente já pode começar amanhã mesmo.
E nós vamos viver o melhor que Deus tem para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Que estava aos seus pés e fizeste a ela essa é a boa parte que nunca será tirada como Maria. Que estava aos seus pés e disseste a ela essa é a boa parte que nunca será tirada como Maria. Que estava aos seus pés e disseste a ela essa é a boa parte que nunca será tirada como Maria. Que estava aos seus pés e disseste a ela essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o Bem, mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso.
Até que, qual a profundidade você está disposto a mergulhar no Senhor? Qual é a profundidade que você está disposto a ir em Deus? Esses dias eu fui tomar café com um amigo, ele se converteu primeiro, depois eu me converti, uns meses depois eu me converti. E no nosso café ele falando, você lembra de tal coisa? Você lembra de tal? A gente passava a madrugada debaixo do laurão evangelizando. A gente passava as madrugadas em Campinas evangelizando o pessoal, levando para casa de recuperação. A gente se virava lá, fazia muita coisa. Aí ele virou para mim e falou assim: você tem saudade? A minha resposta para ele foi: não. Ele falou: por que não? Porque eu não parei. Continuo fazendo. Continuo agindo. Não parei. Continuo indo. Não resolvi deixar água no joelho. Eu fui indo. E vou fazendo. E estou fazendo. E continuo fazendo. Continuo mergulhando em Deus. Continuo agindo em Deus. Eu não parei. Eu não aceitei ficar parado. Não aceitei ficar lembrando nas lembranças do que eu já fiz para o Senhor. Eu resolvi mergulhar mais profundo em Deus. E é isso que eu quero perguntar para você hoje. Você está disposto a ir até na onde com o Senhor? Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu vou falar com você, eu queria que você falasse com Deus. Esse mergulho é um mergulho progressivo. Na onde que está a água hoje? A água está no seu tornozelo? A água está no seu joelho? A água está na cintura? Você acha que já está em águas profundas e está bom demais? Você precisa sair daqui hoje tomando uma decisão. Sabe, gente, nós vamos viver os 10 dias extraordinários. O nosso cenáculo será extraordinário, será fantástico. Mas eu estou preocupado de alguns de vocês escolher ficar no raso como uma criança. Por favor, chegou a hora de sair do raso. Ah, mas está no tornozelo, não tem problema. A partir de hoje, ela vai para o joelho. Ah, mas a minha água está na cintura. A partir de hoje, vai subir. Vai para o umbigo, vai para o peito. Ela vai subir. Deus não nos deixa ficar parado, querido. Eu fico vendo quantas coisas Deus tem para fazer na minha vida e na sua ainda. Mas a gente precisa mergulhar em Deus. Deus tem mais para nós. Quais são os altares que você tem levantado na profundidade? Qual altar que os seus filhos têm visto de você? Quais são os altares que os seus parentes têm visto de você? Talvez agora cabe um arrependimento e uma aliança com Deus. Cabe um arrependimento de você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu venho te pedir perdão, porque talvez o altar que eu estou levantando para as pessoas ao meu redor não está sendo um altar que dê testemunho da tua grandeza, dê testemunho do teu poder. Mas o mais importante do que esse altar é o seu altar. Esse altar na profundidade, que ninguém está vendo, mas você está lá mantendo esse altar firme. Amanhã você vai jejuar. Amanhã você vai ter um tempo de oração. Amanhã você vai ter um tempo extraordinário com Deus. Hoje eu descobri algo lindo. Quem é o homem que mergulhou 7 vezes no rio para ser curado? A minha netinha com 4 anos falou: Naamã. Isso me deixou encantado. Porque quantas pessoas já estão há tanto tempo na igreja e não sabem que é Naamã. Qual é o altar que nós estamos levantando diante do Senhor, na profundidade, diante de Deus? Eu quero orar por você nesse momento. A gente não pode sair daqui hoje sem uma aliança com o Senhor. A gente não pode sair desse culto sem falar: não, Deus, eu quero essas águas profundas e eu vou viver essas águas profundas. A gente precisa isso hoje. A gente precisa pedir para Deus: me leva a essas águas profundas. Eu quero sair dali transformado, eu quero sair dali mudado. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estão a vida dos Teus filhos diante da Tua presença.
Homens e mulheres que estão dando passos na tua direção. Água no tornozelo já está indo para o joelho, água que está no joelho está indo para a cintura. Pessoas que estão experimentando as águas profundas, mas não podem se conformar apenas com essa profundidade. O Senhor tem um nível maior de profundidade para as nossas vidas. O Senhor tem um nível maior de profundidade para nós. E é aí que nós queremos estar, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo, cada vez mais profundo diante da Tua presença. Nós estamos fazendo da nossa cadeira agora um altar. Um altar onde nós estamos nos comprometendo diante do Senhor. Esse cenáculo de 10 dias não é apenas 10 dias. É o começo de um aprofundar com o Senhor que jamais vamos parar. É um começo da gente se aprofundar cada vez mais e mais na Tua presença. E vivermos o extraordinário que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor tem algo extraordinário. O Senhor tem tesouros escondidos para aqueles que vão se aprofundar no Senhor. E nós estamos aqui declarando diante do Senhor que nós vamos nos aprofundar e vamos colher esses tesouros e viver o melhor momento e a melhor fase da nossa história em nome de Jesus. Você pode declarar mais uma vez, junto com o Ministério de Louvores. Encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Se você está disposto a mergulhar no Senhor aí, dê uma linda salva de palmas a Ele. Você pode virar para quem está do teu lado e falar para ele: eu vou mergulhar em águas profundas, e você? Fala pra ele: eu já estou mergulhando em águas profundas, e você? Diz para ele aí. Amém, gente? Queridos, assim que você definir, você pode fazer o seguinte: lá na central de atendimento tem uma caixa, você vai colocar lá dentro com o seu recibo ou com a sua proposta ali do boleto, você põe lá dentro, tem uma caixinha lá, é só você colocar lá e a partir da semana que vem você pode estar tirando um chaveiro bem top, bem bacana aí e ser abençoado. Tem o nosso book coffee também, seja abençoado em nome de Jesus. Então o envelope você entrega lá na central de atendimento, ou na semana que vem nós vamos estar com ele aqui também, se você quiser entregar ele aqui. Vamos agradecer ao Senhor aí pela bondade, pela graça dele com as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos despede em paz, ao chegarmos no nosso lar, possamos encontrar tudo na mais perfeita paz. Como ministro do Evangelho, eu declaro uma semana de vitória sobre a Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje, para todos sempre, e todos digam... Você pode mais uma vez dar uma linda salva de palmas ao Senhor. Você está proibido de sair daqui sem abraçar umas 10 pessoas. Você que está em casa, um grande abraço e um beijo no teu coração.